Timóteo, nós vamos continuar a mensagem da semana passada, né? O título da mensagem é Apostasia, a marca dos últimos dias. Hoje é a parte 2. Semana passada nós lemos alguns textos, até mesmo dentro das cartas de Paulo a Timóteo, e nós vimos que tanto na primeira carta como na segunda carta, Paulo adverte Timóteo e mostra a Timóteo que haveria um tempo onde as pessoas desistiriam da fé, haveria uma deserção da fé, as pessoas abandonariam a fé. Mas uma das nossas crenças quanto a presbiterianos e reformados, nós acreditamos que o crente ele não perde a salvação, ou é a perseverança dos santos, que o crente verdadeiro ele não perde a salvação. Por que então há um abandono de pessoas abandonam a fé? Por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas saem do convívio da igreja e muitas delas não voltam mais? Muitas delas não querem saber de nenhum tipo de vida espiritual, seja evangélica ou não. Essas pessoas, geralmente, elas ficam céticas quanto à fé, né? Elas rejeitam e começam a rejeitar todo tipo de espiritualidade. E a grande maioria, toma uma repulsa pela igreja, chamada de igreja evangélica. Uma das causas para isso acontecer, e por que isso acontece, é porque nós vemos como está o evangelicalismo no Brasil. Não só no Brasil, mas nós vamos falar do Brasil porque é onde nós moramos, é onde nós vivemos. Nós vemos como estão as igrejas por aí. Grande parte das igrejas estão totalmente desconfigurada da realidade do que é ser uma igreja protestante. Se nós pegarmos do período da Reforma Protestante para cá, em 1517, quantas metamorfoses essa igreja chamada de igreja protestante, ela sofreu. As divisões que ela sofreu ao longo dos anos e como ela está hoje. E as pessoas, elas buscam isso, elas são culpadas pelos falsos mestres, como nós vimos. As pessoas são culpadas pelo aparecimento e o surgimento dos falsos mestres. E para falar mais rasgado ainda, dos falsos pastores. Semana passada eu comentei que algumas pessoas nas redes sociais, elas vão dizer que eu sou... o pastor Sandro, ele gosta de briga, gosta de intriga, gosta de falar mal. Nada disso. Irmãos, toda a Escritura, você vai ver, tanto os profetas, como depois no Novo Testamento, os apóstolos e o próprio Jesus falando acerca de quem? Dos falsos pastores e dos falsos mestres. E diz ainda para nós tomarmos cuidado com eles. Então, quando se fala acerca desse tema, quando se fala acerca de um falso mestre, de um falso pastor, não é que nós somos melhores do que essa pessoa. Talvez ele seja um homem honesto na sociedade. Talvez a família dele é melhor do que muitos que se dizem até mesmo reformados. Tem uma boa família, tem um bom caráter na sociedade.
Mas quando ele sobe no púlpito e ele transmite a mensagem, não é a mensagem evangélica, não é a mensagem do evangelho. Então nós não atacamos a pessoa, a índole, o caráter desta pessoa. Nós atacamos o ensinamento, o que elas ensinam, o que elas transmitem, o que elas colocam para as pessoas como rudimentos de fé. Isso nós atacamos. Isso a igreja deve atacar. Todo crente deveria ser um apologeta. Um apologeta é aquele que conhece a verdade e combate a mentira. Mas, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, no tempo de hoje, difícil é ser um apologeta, porque sempre você vai arrumar uma confusão com alguém. É o que as pessoas às vezes falam de mim por aí. Não, o pastor Sandro, ele é um cara, só a igreja dele que acerta. Não, não é isso. Tem nada disso. Tem nada disso. Compare a mensagem. Pegue a mensagem pregada com fidelidade e compare com o que tem sido pregado por aí. Isso tem afastado as pessoas da igreja. Essas coisas têm afastado as pessoas do convívio da igreja. Mas essas pessoas, elas são culpadas, porque elas financiam os falsos mestres. Quando você vai numa falsa igreja e você contribui no gasofilácio dessa igreja, você está financiando o falso profeta e a sua falsa mensagem. Você é cúmplice. Olha só, vamos ler o texto que eu pedi para que vocês abrissem em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós até lemos ele na semana passada, mas nós iremos recordar e iremos lê-lo novamente. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo, então, ele chama Timóteo, ele faz um chamamento, quando ele pede, ele usa essa expressão conjuro-te, ele está fazendo um chamamento urgente. Timóteo, é um chamado urgente para o tempo de hoje, é um chamado urgente para a pregação de hoje. Por quê? Porque Cristo Jesus está para se manifestar. Cristo Jesus irá manifestar o seu reino. Então Paulo continua no verso 2 dizendo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Em algumas versões vai dizer em tempo oportuno, né, e não oportuno. Então pregue a palavra em tempo e fora de tempo, né? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo está dizendo, olha, a igreja ela precisa ser exortada, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser repreendida em amor, longanimidade, em amor, em mansidão, mas dentro da doutrina. O grande problema da igreja e das pessoas que frequentam a igreja nos dias de hoje é que elas não conhecem a doutrina. Doutrina, irmãos, não é saia comprida. Ah, eu vou usar uma saia lá no pé. Não. Doutrina não é usar ou não usar um batom, um brinco. Não, isso não é doutrina. Isso são costumes. São regras inventadas por homens. Doutrina é ensinamento. É você ensinar as pessoas. Doutrina é você mostrar à pessoa um caminho. O falso mestre, ele doutrina. Porque ele ensina o caminho.
é um caminho falso? É um caminho falso, mas ele também doutrina. Então nós temos a doutrina sã, pura, baseada e fundamentada nas Escrituras, e nós temos a doutrina má, perniciosa, venenosa, que também é baseada nas Escrituras. Difícil é porque o falso mestre, ele não vai falar de outro livro, ele vai falar da Bíblia. Eu falo, mas está escrito aqui, ó. Está vendo? Eu estou mostrando para vocês, está escrito aqui. E as pessoas, por não lerem o contexto, não saberem a história, por exemplo, há uma história dessa carta de Paulo a Timóteo. Há um contexto. Nós temos que aprender a contextualizar aquilo que nós lemos. Por que Paulo escreveu isso a Timóteo? Precisamos criar essa curiosidade. Quando nós estamos assistindo uma série na Netflix aí, quem assiste série de Netflix aí? Dorama. Misericórdia, dorama é demais, né? Dorama. O povo assiste de tudo. Todo mundo fica curioso para querer saber o quê? O próximo capítulo. O que vai acontecer no próximo capítulo? Se às vezes pegou pela metade, por exemplo, eu não sou de assistir série de jeito nenhum. Não tenho paciência. Não tenho paciência. Eu não consigo. Sabe? A única série que eu assisti toda foi aquela Superman e Lois. Só. Né? Não assisto. Então, às vezes eu sento lá na sala, o Luciene está assistindo uma série lá de policial e não sei o quê. Aí eu fico perguntando para ela, mas por que isso aconteceu assim? Né? Aí ela olha e fica brava, né? Não, você tem que assistir a série. Você fica me perguntando, você não vai entender nada, porque existe um contexto. Existe um contexto anterior, existe um contexto posterior. Se nós fôssemos curiosos com as Escrituras, minuciosos com o conhecimento bíblico também de saber o que aconteceu antes e o que acontece depois, o que Paulo quer dizer a Timóteo, o porquê que Paulo escreve isso a Timóteo, nós não seríamos enganados por qualquer tipo de falácia que está correndo pelo mundo. E aí as pessoas se afastam da igreja porque elas procuram o falso ensino. E quando veem que o falso ensino não produz nada, essas pessoas então se frustram e não querem mais nenhum tipo de ambiente espiritual, quer mais ir em nenhuma igreja. Quantas pessoas eu já convidei, irmãos, para vir aqui? Pessoas que já frequentaram igrejas. Quantas? Perco as contas. Não, pastor, não. A igreja me machucou muito. Né? A igreja fez isso. Aconteceu isso. Eu doei tudo para a igreja. Né? Então, foram a lugares aonde o falso evangelho era pregado. Então, por isso que Paulo fala a Timóteo, mostra a Timóteo que a igreja tinha que ser repreendida, corrigida, exortada, em amor, porque falar a verdade para vocês aqui, irmãos, é a maior prova de amor. Um amigo verdadeiro fala a verdade, doa a quem doer. Um amigo de verdade, ele não fica tocando de roda, tentando maquiar alguma coisa, alguma notícia, para dar para o seu amigo. Não, nós, quanto pastores, quanto líder desta igreja, né, como pastor desta igreja, eu tenho que pregar a verdade, porque isso é uma demonstração de que eu amo vocês.
de que eu quero que vocês sejam e estejam no caminho correto. Sejam os bons cristãos, cristãos disciplinados, cristãos que são corrigidos e na hora da correção recebem com amor, porque sabem que a correção é para o bem e não para o mal. Então Paulo continua dizendo o porquê nós devemos corrigir, nós devemos exortar, nós devemos doutrinar a igreja. Verso 3 ele vai dizer: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A doutrina pura. A doutrina sem mancha, sem mácula. A doutrina que nos leva ao arrependimento. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, fui comprar um produto para o meu carro, e nós congregamos juntos em uma outra denominação, e aí ele saiu primeiro dessa denominação e foi para uma outra. E ele conversando comigo, ele falou assim: pastor, quando eu cheguei lá nessa denominação, eu fui tomar conta dos jovens, me deram a liderança dos jovens, e eu fui trabalhar com os jovens. E essa igreja é uma igreja estilo church, modelo church, né? Tem muitos jovens, tem um apelo muito grande para os jovens. E aí, como na outra igreja, de certa forma falava muito sobre o pecado, sobre arrependimento, ele foi pregar para os jovens, foi falar sobre pecado e arrependimento. O que aconteceu? Gabinete com o pastor. E o pastor falou: ó, meu filho, você está aí à frente dos jovens, o trabalho está bem feito, está indo bem, mas não fala sobre pecado e nem arrependimento. Jovem precisa de uma palavra mais leve, mais solta, uma palavra mais tranquila. Você vai falar sobre pecado e arrependimento, você vai espantar os jovens daqui da igreja. Aí ele pegou, continuou mais alguns meses, mas não deu conta e saiu desta igreja. Está em outra igreja. Mas para vocês verem que o quanto os púlpitos estão corrompidos. O quanto falar de arrependimento, de pecado, não atrai, não gera a atenção das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão anestesiadas nos seus pecados. As pessoas estão com os ouvidos tapados. Paulo diz, porque haverá um tempo que não suportarão, não vão querer ouvir a sã doutrina. Eles não querem, Timóteo, ouvir a palavra de Deus, a palavra de correção, a palavra de exortação, a palavra de doutrina. Eles não querem, eles não vão querer ouvir. Irmãos, e mais do que nunca, esse tempo que nós estamos vivendo, está se cumprindo essa palavra. Se há uma palavra de doutrina, de correção, de arrependimento, de repreensão, as pessoas falam: não, eu vou para a igreja que fala de prosperidade, eu quero prosperar. Eu quero que o pastor me coloque para cima. Irmãos, isso é o crente balão. Sabe o que é o crente balão? Que se infla, né? Recebe tanta palavra de autoajuda motivacional que ele fica cheio, né? Aquele crente balão. Aí ele começa a voar. Só que ele vai encontrar, em certo momento, no seu voo, né? Na sua viagem, alucinada por palavras motivacionais, ele vai encontrar
um passarinho que vai passar por ele e vai estourar ele. Ou ele vai enganchar num pé de espinho que vai furar o seu ego, aquilo que o inflou. Então nossas denominações aí fora estão cheias de crentes balão. Estão inflados no seu ego. Não querem a sã doutrina. E Paulo continua dizendo, verso 3, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, essas pessoas, elas vão financiar o falso mestre. O falso mestre será financiado por elas. Essas pessoas que se dizem frustradas com a igreja, são as pessoas que se frustram porque elas financiaram a sua frustração. Nós aqui na Escola Bíblica, nós estamos falando um pouco, estamos falando sobre a soteriologia, né? Nós hoje falamos sobre santificação, e nós falamos um pouco a respeito da questão do evangelismo. Porque um evangelismo mal feito, ele é maléfico. Ele parece até ser bom. As pessoas falam assim, mas por que o senhor não está lá na rua? Eu mostrei aqui dois evangelismos de rua. Nos dois, nós tiramos aqui um aprendizado como não evangelizar. A pessoa vai para a rua, vai tocar uma música emocional, vai dizer, olha, a mulher no evangelismo chegou ao ponto de dizer, olha, Deus não criou você para sofrer. No evangelismo de rua. Aí faz as pessoas chorarem, as pessoas se arrepiarem, mas as pessoas não querem mudança de vida. Elas não querem Jesus de verdade, de fato. Elas querem aliviar as suas dores momentâneas. Eu estou precisando de um socorro agora, eu preciso do Senhor, mas no momento que elas são atendidas em algum dos seus pedidos, em alguma das coisas que elas querem e que elas estão buscando, logo elas abandonam a fé. Porque, irmãos, a frustração na vida do ser humano vem e não tarda. A vida do cristão não são flores, apenas tem os espinhos. E nós temos que aprender a conviver com os espinhos. E a pergunta que eu faço para você é: você está preparada para conviver com os espinhos? Para receber o espinho? Como Paulo? Paulo tinha um espinho na carne, que é denominado espinho na carne. Ninguém sabe ao certo o que era. Se era uma enfermidade, se era alguém que o afligia, se era algo interno dele com Deus. Ninguém sabe o que era. Só que ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, me cura, tira esse espinho. Senhor, me auxilia. A resposta que ele obteve de Deus foi qual? Paulo, a minha graça te basta. O meu amor te basta. O sofrimento não é maior do que o amor de Deus. O espinho não é maior do que o amor de Deus. Não é maior do que a sua graça derramada sobre nós. Por quê? Porque o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi isso que Deus falou, que Jesus falou para Paulo. Olha, porque essa dor vai gerar um fruto na sua vida de arrependimento. Irmãos, nós precisamos
voltar os nossos olhos para o Senhor, para a sua palavra. Para as coisas de Deus, para as coisas que são de cima. Como nós vimos a semana passada, Paulo fala aos Colossenses, olha, pensem nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, você vai ler do verso 1 ao 4, Paulo vai dizer, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são desta vida, né? Nas coisas de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque vocês já estão mortos e a vida de vocês está escondida em Cristo e em Deus, né? Jesus, ele vai nos alertar veementemente sobre o que aconteceria nos últimos dias. Irmãos, nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Quais seriam os sinais do fim dos tempos e por que as pessoas esfriariam na fé? As pessoas, e respondendo àquela indagação que eu fiz no começo, o porquê que as pessoas, então, se o crente não perde a salvação, por que as pessoas saem do convívio da igreja e se afastam? O próprio Paulo vai responder, porque eles estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos. O próprio Jesus vai responder, porque aonde tem joio também, aonde tem trigo também tem joio, e eles estão juntos, e não tem como separá-los. Os anjos do Senhor, no último dia, vai fazer a separação do trigo, vai colocar no celeiro, que simboliza a vida eterna, e vai pegar o joio, vai amarrá-lo, e vai jogar na fornalha, que simboliza o inferno. O próprio Jesus vai dizer que nos últimos dias o Senhor fará a separação. Ele vai tirar as ovelhas do meio do bode. As ovelhas ele vai colocar e vai conduzi-la ao aprisco. O aprisco é a simbologia da vida eterna. E os bodes ele vai colocar à sua esquerda e vai lançá-los no fogo eterno, que é o inferno. Jesus já nos alertava. Então, estamos com as igrejas aí abarrotadas. Tem ovelhas? Tem, mas tem bodes. Talvez aqui tem bode, eu não sei. Pode ser todo mundo ovelha, pode ser todo mundo bode, inclusive eu. Mas eu creio que aqui só temos ovelhas, amém? Que Deus operou a salvação eficaz dele em nossos corações, e nós cremos de forma eficaz para a nossa salvação, amém? O ímpio, ele está cada vez mais afundado nos seus pecados, cada vez mais blasfemador, cada vez mais arrogante, mostrando então, e mostrando que a pregação, ela é uma via de mão dupla, é aquilo que nós falamos pela manhã na escola bíblica dominical. A pregação é uma via de mão dupla. Quando o pregador sobe que ele prega e ele expõe a verdade das Escrituras, ele está pregando para a salvação, ele está pregando para a condenação. Uma vez perguntaram para o reverendo Augusto Nicodemos, se num auditório com 100 pessoas, e pregando para essas 100 pessoas, aquelas 100 pessoas fossem condenadas, aonde estava o sucesso da pregação? Imagina, você tem 100 pessoas aqui dentro, e eu prego para essas 100 pessoas, e essas 100 pessoas, ao invés de serem salvas, elas são condenadas. Qual o sucesso dessa pregação? O reverendo Augusto Nicodemos disse assim: o sucesso foi de 100%. Porque a pregação tanto é para a salvação, como para a condenação. Se ninguém crê, foi 100% de sucesso. Porque as pessoas
vão ser condenadas. E vai ser mostrado a elas que elas ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Quando veio a pandemia, irmãos, o que se falava pelo mundo era: o mundo pós-pandêmico vai se tornar melhor. As pessoas pós-pandemia serão pessoas melhores. As pessoas se tornarão pessoas melhores. Não é o que nós vimos. O mundo está à bancarrota. O mundo está cada vez pior. As pessoas não melhoraram em nada. Houve uma comoção momentânea, porém, as pessoas não estão atentas à mensagem do Evangelho, e não estão prontas a ouvir essa mensagem e não querem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Então, irmãos, como que nós podemos conviver com as pessoas nesse tempo de apostasia? Como vamos conviver com as pessoas no tempo da apostasia? Primeiro, Mateus 24, 42, Jesus vai dizer: vigiai, pois vocês não sabem a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigie, esteja vigilante. Como é que eu vigio? Eu vigio buscando conhecimento na palavra de Deus. Eu vigio buscando a oração e a intimidade com o Senhor pela oração. Segundo, nós temos que ser fiéis e prudentes. Mateus 24, 45 e 46, Jesus vai dizer: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado o servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, sendo que fiel e prudente. Seja fiel e prudente. Se policie nas redes sociais, nas internets, nos relacionamentos. Se policie, porque estamos vivendo tempos difíceis. Os eleitos estarão prontos, não será nenhuma novidade, pois estão aguardando ansiosamente por esse dia e não serão pegos de surpresa. O eleito, o predestinado, o crente verdadeiro, ele não está preocupado com a volta de Jesus. Não. Como muitos estão: não, eu queria tanto casar primeiro. Eu queria tanto ter filhos, eu queria tanto ter uma casa, uma empresa, eu queria tanto fazer tantas coisas. Jesus não podia voltar por agora, não. Nós queremos controlar os tempos, ou o tempo da volta de Jesus. Não, o crente verdadeiro anseia pela volta de Jesus. O eleito anseia pela presença e a volta de Jesus, seja em que tempo for. Ele vai estar preparado, ele não será pego de surpresa, ele será como aquela noiva prudente. Ele vai estar com a sua lamparina acesa, cheia de óleo, aguardando a chegada do seu amado. Nós estamos assim, nós queremos que isso seja assim, seja em que tempo for. Amém? Mas o que está acontecendo nesses últimos dias? Como eu disse aqui agora há pouco, as pessoas falaram assim: não, após a pandemia, as coisas vão melhorar.
Os homens serão melhores. Os homens serão mais humanos. Os homens procurarão mais a Deus. Durante a pandemia, as pessoas estavam loucas para que as igrejas estivessem abertas. Mas hoje, quando as igrejas estão abertas, nós vemos o abandono das pessoas à fé, ao convívio da igreja, de estarem com os irmãos. Os homens vão ver muitas pragas, muitas catástrofes ainda acontecendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 16. Nós vamos ver se os homens serão melhores mesmo, eles melhorarão, ou eles se tornarão piores. Apocalipse no capítulo 16, nós vamos ler o verso 8 e 9. Olha o que as Escrituras diz. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas. Olha só. O que João está dizendo? Que Deus, aqui nesse momento, começa a derramar as 7 taças da ira de Deus sobre o mundo. Isso vai acontecer. As 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre esse mundo. Irmãos, o Covid vai ser fichinha, vai ficar na história como uma das menores catástrofes que aconteceu nesse mundo. Pode esperar. O quarto anjo então derrama a sua taça sobre o sol, e o sol então ele se torna mais quente. E a Bíblia diz no verso 9 que os homens foram abrasados com grandes calores. Mas ao invés dos homens voltarem o coração deles para o Senhor, o que vai acontecer? Olha o que diz o final do versículo. E blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. A coisa está ruim, a coisa está terrível, e ao invés de eles se voltarem para o Senhor, voltarem o seu coração para Deus, eles vão abrir a boca para blasfemar contra Deus, para falar contra o Senhor, não vão glorificar o nome do Senhor. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Já o verso 10 e 11, tá? E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, das suas doenças, eles se voltaram para Deus? Eles olharam para Deus? Eles se arrependeram, rendidos diante de Deus? Não, eles blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Irmãos, grande parte dos apóstatas estão dentro das igrejas hoje. Semana passada eu disse o quê? Que o domingo é o dia de maior idolatria do evangélico.
As pessoas estão adorando um Deus que não existe. Um Deus moldado pela sua mente carnal. Por isso eles estão vivendo, nós estamos vendo aí os cristãos aí, cada vez mais depravados nas redes sociais. E aqui eu falo para as moças, para as irmãs, tomem cuidado com as redes sociais. Tomem cuidado com o tipo de foto que vocês postam, com o tipo de coisa que é postado, porque pode gerar conflito entre a sua fé e aquilo que você posta. O que nós mais vemos, as influenciadoras, olha, são evangélicas. E aí no domingo de sol está de biquíni na praia, o micro biquíni fazendo a sua selfie, para gerar engajamento, para gerar likes, para receber lucro. Mas é evangélica. Vai na área VIP da igreja. Os homens também. Os homens não querem, não estão mais buscando a Deus, não estão mais conduzindo a sua casa, a sua família aos pés de Jesus. Ficam terceirizando a fé, muitas vezes para suas esposas. Aí nós vamos ver surgir os movimentozinhos aí, né? Legendários. Porque o cara não consegue ler aquilo que Paulo deixou como doutrina para os homens, o que Jesus mostrou como doutrina para nós sermos homens de verdade e conduzirmos a nossa casa no conhecimento, no pleno conhecimento da verdade de Deus. E nós precisamos subir uma montanha, porque nessa montanha ele vai descer de lá melhor, vai descer lá machão, com a sua camisa colorida e sua mochila do exército. É tão ridículo, irmãos. Até o grito é o grito de um filme. O grito de guerra. Quem já assistiu o filme aí dos espartanos aí, o 300, sabe do que eu estou falando. Aí o cara precisa ir para a montanha para poder se redescobrir ou ter um encontro com Deus. E o pior de tudo, é aberto, é ecumênico. Não, pode ir católico, pode ir espírita, pode ir o ateu. O ateu não crê em nada, ele vai no legendário para quê? E muitos estão enveredando por esse tipo de pragmatismo. Gera engajamento, a igreja fica sendo vista, né? É aquela questão de as escrituras não ser o suficiente. Nós comemoramos a Reforma Protestante e um dos lemas da Reforma Protestante é sola Escritura. Se a Bíblia, se a Palavra de Deus não é suficiente para fundamentar a minha fé em Jesus e me tornar um homem, uma mulher melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o Legendários que vai fazer isso. Sabe, irmãos, grande parte dos apóstatas estão dentro das igrejas. E nós até falamos isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical, que lá em Apocalipse no capítulo 22, no verso 11, vai dizer assim: quem é injusto, que faça mais injustiça. E quem está sujo, que se suje mais ainda.
Ou seja, tem muita gente frequentando as igrejas e vivem uma vida de pecado. Irmão, vai para o mundo, vai para o forró, vai para a gandaia, está perdendo tempo dentro da igreja. Vai para a bebedeira, vai aproveitar a vida, não é assim que eles falam? Vai viver uma vida devassa, está perdendo tempo dentro da igreja. Quando morrer, vai cair direitinho, de cabeça para baixo, no inferno. Está se enganando. Na parte B do versículo vai dizer assim: mas quem é justo, quem é crente, quem é justificado, quem é salvo, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, quem foi comprado, quem teve a mente aberta pela mensagem do Evangelho, quem creu no Evangelho e na mensagem de Jesus e no seu sacrifício, quem agora entende essa mensagem e guardou essa mensagem no seu coração, João vai dizer assim: quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, se santifique mais ainda. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de santificação. É tempo de você santificar a sua vida, assim como tem o apóstata, tem os santos. Você que é santo, se santifique mais ainda, busque mais ainda, se renda mais ainda, estude mais ainda, procure conhecimento mais ainda, busque a presença de Deus mais ainda. Jesus também vai nos alertar, primeiro, a vivermos uma vida na verdade, firmes na verdade. Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Enganarão a poucos? Não, enganarão a muitos. Os falsos mestres. Olha, Jesus está falando sobre os falsos mestres. E você que vai assistir essa mensagem aí no YouTube e me chama de radical, chame radical Jesus. Jesus está falando sobre o falso pastor, que talvez você vá lá na igreja dele e fica na internet me chamando de radical. Olha aqui Jesus dizendo, olha, vou ler novamente para você que vai assistir a mensagem aí no YouTube. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que ninguém engane vocês, porque esses vão enganar muitos. Jesus também vai dizer para nós nos mantermos perseverantes, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Irmãos, persevere na fé, persevere em buscar ao Senhor, persevere na sã doutrina, perseverem na presença do Senhor. Terceiro, Jesus vai dizer para nós nos mantermos vigilantes. Por quê? Porque ele vai dizer em Mateus 24, 36 e 37, ele vai dizer: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Noé? O povo comia, bebia, casavam-se e se davam em casamento, até que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu. Irmãos, na vinda do Filho do Homem, os céus se abrirão, todos verão a glória de Jesus Cristo assentado à destra do Senhor. Ele vai descer com seus anjos, ele vai enviar os anjos dele nos quatro cantos desse mundo. Vai lá no endereço da Silvia,
do Edmilson, e ó, vem cá, vai lá no endereço do Mariotti, ó, vem cá, vai lá no endereço de cada um de nós, e ó, vem cá, vocês são meus, vocês não pertencem a esse mundo, vocês perseveraram, vocês foram vigilantes, e o mundo inteiro verá a glória do Senhor. Não vai ser nada escondido não, viu, irmão? Não vai ser igual nesses filmes aí. Ah, olha, sumiu, ficou a roupa lá. Não, todo mundo vai ver. Quando o Senhor, o nosso Senhor vier e for, e vocês estiverem lá, tá lá conversando com um amigo, de repente o céu se abre, os anjos descem e nós subimos para junto do nosso Senhor. Que nós possamos nos agarrar a Cristo na esperança da sua vinda. Perto está o Senhor, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Amém? A apostasia é o abandono da fé, muitos estão abandonando. Vigie, meu irmão, minha irmã. Não se decepcione. Eu postei um vídeo esses dias, na verdade não foi nem eu, foi a Yasmin, postou um vídeo meu lá no Instagram da igreja, porque ela que administra o Instagram da igreja, e aí uma pessoa comentou lá no vídeo dizendo assim, pastor, sabe por que as igrejas estão assim? Porque os pastores não visitam mais, porque não vai mais na casa das pessoas. Irmão, se a sua fé está baseada numa visita minha, você vai cair. Se a sua fé está baseada porque eu vou na sua casa jantar com você, eu vou te visitar, você vai cair. Porque eu sou homem sujeito a erros. Né? Deu vontade de comentar lá, mas como é o Instagram da igreja, eu não comentei, né? Mas, se a sua fé está baseada em homens, vai cair. Mas se a sua fé está em Cristo Jesus, na sua palavra e na esperança da sua vinda, nós estamos 100% seguros no Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, Pai. Nós vimos aqui as marcas do tempo do fim. E como as pessoas estão abandonando a fé e a igreja, porque não conhecem a verdadeira mensagem salvadora. E não foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. O Senhor mesmo diz que quando o Senhor fosse, o Senhor enviaria o Espírito Santo, e Ele foi enviado, Ele foi nos dado. E o Espírito Santo é quem convenceria. Não é a eloquência do pregador. Não é o conhecimento do pregador. Não. É o Teu Espírito. O Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem nos convence. Fomos convencidos pela mensagem exposta e pelo Espírito Santo que rasgou o nosso coração, entrou em nossas vidas, faz morada em nós. E hoje nós temos a plena consciência e a plena certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Nada. E Paulo vai dizer isso, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem as dores dessa vida, nem os dissabores que temos ao longo da vida, nada disso pode e nem irá nos separar de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
O Senhor nos comprou por um bom preço. O Senhor nos atraiu para perto de ti. E o Senhor prometeu que nenhuma das tuas ovelhas se perderiam. O Senhor até disse que nós conviveríamos com os apóstatas, com os bodes, com o joio, mas que nós não seríamos contaminados por eles, que nós não andaríamos segundo o pensamento deles, mas estaríamos firmes, produzindo frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda este povo. Que cada um aqui aprenda e conheça cada vez mais e mais a tua palavra. Busque conhecimento bíblico. Se esmeirem em ler as Escrituras. Se esmeirem em conhecer a verdade. E sabemos aonde a verdade está, a mentira, o engano perde a força. Tira todo o sofisma, toda mentira da mente, do coração, e que possamos navegar na turbulência dessa vida, firmados em Cristo Jesus, seguros em Cristo Jesus, na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Guarda cada um aqui, dê uma boa semana a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, no trabalho, na vida comum do lar, e os abençoe para a glória do teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Você diz um amém? Deus te abençoe. Já oramos. Já. Tá? Deus abençoe, irmãos. Chegou notícia